Abra a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, verso 32. Por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Eu quero ler a parte B do versículo, diz assim: andem sempre pelo meu Jesus. Andem sempre pelo... E o caminho é de quem aqui? Do Senhor. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês, porque se andarem no caminho, Ele diz, vocês terão vida, tudo irá bem com vocês, e os seus dias se prolongarão na terra que vocês tomarão posse. O tema da mensagem de hoje é entendendo o caminho de Deus. O texto que lemos, Moisés trazendo um remake, fazendo uma avaliação de tudo que o povo tinha vivido nos 40 anos, Luana, de deserto. Ele vem então o livro todo de Deuteronômio fazendo essa avaliação, trazendo direções e instruções para o povo. E Ana, me chama muito a atenção quando nesse capítulo 5, no verso 32, ele traz uma direção específica sobre a jornada do povo. Ele diz assim: Adilson, andem sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. E ele diz: Kleber, se vocês andarem por este caminho, 3 resultados serão gerados na vida de vocês. Se nós escolhermos, Adauri, o caminho de Deus, ele diz: número 1, vocês terão vida. E não é apenas, pastor Anderson, uma vida biológica, não é apenas de estar vivo, de estar respirando. Quando ele fala de termos vida, a vida representa que nada em nossa casa, em nossa família ande pelo vale da morte. Tem gente que está vivo, mas o casamento Davi já morreu. Tem gente que está vivo, mas a sua saúde está morrendo. Tem gente que está vivo, mas as suas emoções estão adoecidas, morrendo. Ele diz: andem pelo caminho do Senhor para que vocês tenham uma vida plena. Segundo resultado, Milson, ele diz: andem pelo caminho que o Senhor ordenou a vocês, para que tudo vá bem. Significa que onde você colocar as suas mãos prospera. Significa que você vai trilhar um caminho de sucesso. Significa que você vai ter uma vida de plenitude. Terceiro, ele diz: andem pelo caminho que o Senhor ordenou a vocês, para que os seus dias se prolonguem na terra na qual tomarão posse. Está falando apenas, preste atenção, de uma vida longa, mas ele diz uma vida longa de paz. Ele diz para que vocês tenham dias longos na terra de paz que Deus dá a vocês. A primeira coisa que eu quero perguntar a você: a sua jornada, a caminhada da sua vida tem te levado a um lugar onde não existe morte? A jornada da sua vida tem te levado a um lugar onde você vai tudo bem? A caminhada da sua vida tem te levado a um lugar de paz, dias longos de paz? Se não, talvez, Alisson, nós pegamos um caminho errado. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse vai apresentar, pelo menos na versão corrigida, atualizada, que a gente vai chamar de trinitariana, que é a versão mais próxima do hebraico, lá da Septuaginta. Nós vamos encontrar pelo menos 636 vezes a palavra caminho. Depois nós vamos encontrar pelo menos mais 98 vezes a palavra veredas, que tem o mesmo papel. Juntando as duas, são 734 passagens, Felipe, falando sobre caminho, sobre jornada, sobre caminhada. E por mais que algumas delas está falando deles estarem em um caminho, nós vamos entender que até essas palavras que falam de um caminho físico, elas estão tipificando, simbolizando ocorrências onde o contexto simboliza direção espiritual, moral, e não apenas física. Quando a palavra do Senhor fala de caminho, de jornada,
Nós precisamos entender que todo o caminho, toda a jornada dentro das Escrituras Sagradas e também na nossa vida cotidiana, ela vai trazer para nós o que, Moisés? Um destino. É um erro nós pensarmos, Poliana, que nós vamos escolher o caminho e podemos também escolher o destino. A partir do momento em que nós escolhemos o caminho que vamos trilhar, Adão, o destino ele está implícito a este caminho. Logo eu posso dizer, você escolhe o caminho escolhe o destino. Fazendo uma analogia bem tola, Talita, quando falamos sobre caminho, tolo é aquele que vai escolher um destino. Quero ir para São Paulo. Mas quando ele pega, Eloíra, o seu trajeto para São Paulo, ele diz assim: não, a Regis Bittencourt está ruim, a 116 está esquisita, tem muito buraco, tem muito trânsito de caminhão. É o seguinte, eu quero ir para São Paulo, mas eu não vou usar a Regis Bittencourt. Eu quero ir para São Paulo, mas eu vou usar a 101, porque eu gosto mais do trajeto da 101. Se ele quiser o destino de São Paulo, ele pode pegar a 101? Quem conhece de estrada sabe que não. Por quê? Porque a 101 não leva para São Paulo, a 101 leva para Porto Alegre. Então, a partir do momento em que você escolheu o destino, você tem que tomar o trilho do destino, o caminho para o destino. E se você escolher um outro caminho, você não pode recusar para onde esse caminho está te levando. Se estamos hoje reclamando, Josias, desconfortáveis, porque o nosso destino hoje, ele é um destino desconfortável. Se estamos reclamando que o nosso destino ele está sendo doloroso, se estamos reclamando que o nosso destino, Luan, ele não é um destino agradável, não podemos reclamar do destino, precisamos reavaliar a jornada. 3 perguntas eu quero te fazer quando falamos sobre caminho. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e se você puder anote e responda para você mesmo, é: primeiro, para onde a sua caminhada está te levando hoje? Para onde o caminho que você está pegando hoje como marido está levando o seu casamento? Para onde que a sua caminhada como profissional está te levando? Para onde a sua caminhada, a sua jornada como homem, mulher de Deus, servo de Deus, ministério está te levando? Porque todo caminho vai trazer um destino. Você vai gostar do destino que a jornada de hoje te leva como marido? Você vai gostar do destino que a tua jornada como pai te leva? Você vai gostar do resultado que você vai ter com os seus filhos, na forma que você tem dado atenção a eles? Às vezes nós estamos tão preocupados com o ganhar, do dar, o conquistar, que nós estamos abandonando a parte mais importante da vida dos nossos filhos, que é a caminhada, o tempo com eles, a jornada com eles. Você não ensina o seu filho dentro do ministério Kids, maternal ou juniores os valores. Lá nós só vamos afirmar o que você já aprendeu em casa, que eles já aprenderam em casa. Não adianta reclamar quando ele tiver 16, 17, 18 anos, falando assim: a igreja não cumpriu o seu papel, porque aqui na igreja eles vão ficar 1h30, 2 horas no máximo. O que vai determinar o caráter deles, a jornada deles, o destino deles, a identidade deles é o que eles têm dentro de casa. Quem está entendendo, diga amém. Pergunto de novo: para onde o caminho que você está trilhando hoje vai te levar? Para onde o seu caminho como marido hoje está te levando, está levando o seu casamento? Avaliando o jeito que você tem tratado sua esposa, seu esposo, a forma que você tem colocado atenção no seu casamento. Daqui 10 anos você vai continuar você vai ter um casamento bem sucedido ou um casamento de fracasso? As caminhadas que geram destino. Às vezes nossos filhos estão clamando pela nossa atenção, estão clamando para ficar perto da gente, e nós estamos ocupados demais na nossa caminhada, que não é uma caminhada que eles fazem parte. A caminhada, ela vai gerar um destino. Tem pais que estão preocupados, Liz, o que vai ser do meu filho no futuro? O que vai ser da minha filha no futuro? Sabe como que você vai ter certeza qual vai ser o destino do seu filho, da sua filha no futuro? Se você aplicar o seu coração na caminhada. Posso ouvir um amém? Para onde a sua jornada como profissional está te levando? Para onde a sua jornada como profissional? Para onde a sua jornada como empresário? Para onde a sua jornada como trabalhador está te levando?
Se a tua caminhada tem sido uma caminhada sem integridade, tem sido uma caminhada de mentira, tem sido uma caminhada de falta de ética, entenda, você não precisa orar para você ter um destino abençoado, porque o seu destino não vai ser abençoado. Você pode profetizar, pode declarar, pode ir para o monte. Se a caminhada ela é uma caminhada comprometida pela falta de princípios, o destino ele já está perdido. Agora, se você está aplicando o seu coração em integridade, no princípio, na verdade da palavra de Deus, como um profissional, como empresário, na verdade com os seus clientes, onde você trabalha, tenha certeza, a tua jornada está determinando o seu destino. O destino é definido pela jornada. Segunda pergunta que essa mensagem traz para nós: sua caminhada tem trazido paz ou tem trazido dor? O texto que lemos, Samara, diz assim: se vocês escolherem o caminho do Senhor, vocês terão vida, tudo que vocês fizerem estará bem, e serão dias prolongados de vida na terra que o Senhor lhes dá, plenitude, paz. Se a minha e a sua caminhada hoje não está trazendo paz, então nós estamos fora do padrão da palavra do Senhor. A Bíblia diz: as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Se você tem vivido processos dolorosos, será que você não está trilhando um caminho que não é o caminho de Deus? Namorados que estão aqui, noivos, se o namoro está trazendo dor, para e avalia. Os casados não tem mais o que fazer, tá? Vai continuar doendo, não tem o que fazer, já casou, não põe palavras na minha boca. Mas o namoro ainda dá para mudar. Uma das coisas que eu mais ouço dentro do meu gabinete pastoral, todo gente o tempo todo, uma das coisas que eu mais ouço assim: se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse avaliado os sinais. Está doendo? Reavalia. Talvez este não é o caminho de Deus para você. A Bíblia diz: o caminho de Deus te dá vida e tudo vai bem. Se não está trazendo paz, reavalia a sua caminhada. E o problema é que em alguns momentos nós somos, por exemplo, como Saul. Começamos o caminho corretamente, Sandra, mas pegamos um desvio, pegamos um atalho. Saul, ele foi escolhido por Deus. Eu já vi pregadores dizer assim: porque Davi foi o rei segundo o coração de Deus, porque Deus o escolheu. Saul foi o homem que infelizmente comprometeu, porque foram os homens que escolheram. Não foram os homens que escolheram, foi Deus. Foi Deus que escolheu Saul. Foi Deus que levou Saul, quando as jumentas do seu pai tinham se perdido, até a casa do profeta Samuel. E ele vai procurar uma direção dos animais, e ele recebe na verdade a direção de Deus. E quando ele sai da casa do profeta Samuel, ele encontra os animais que estavam perdidos. Deus deixa bem claro que ele seria o rei de Israel. Ou seja, ele começou a caminhar bem, mas o problema, Carol, é que ele se perde no caminho. Ele faz escolhas de um caminho que não era o caminho que Deus tinha para ele. O primeiro rei de Israel, ele poderia ser o símbolo da nação de Israel até hoje, mas não foi. Hoje o símbolo da nação de Israel é a estrela de Davi, o segundo rei. Por quê? Porque ele fez uma escolha, caminhada errada. Qual é o caminho que nós temos que seguir? O caminho de Deus. Qual é o caminho que Saul escolheu? O caminho dos homens. A Bíblia diz que Deus dá uma direção. Antes de entrar na guerra com os filisteus, Saul, espere, Samuel declara para ele, espere por 7 dias. Porque Lorival, ele declara: no 7º dia eu virei, sacrificaremos ao Senhor, buscaremos a direção do Senhor, então iremos para a guerra. Saul, ansioso, querendo ir para a guerra, querendo ter a vitória, querendo ter a conquista, querendo ter o seu nome ovacionado, ele não consegue, Erickson, esperar. Os homens começam a pressionar, dizendo: Samuel não vem, Samuel não vem, Samuel não vem. E ele, para não perder o apoio dos homens, decide contrariar a Deus. E ele, sem ter autoridade sacerdotal para isso, faz o sacrifício. Quando Samuel chega no prazo que Deus estabeleceu para Samuel, ele já tinha cometido o erro. Tem muita gente que infelizmente está fracassando, porque ele não está seguindo o caminho de Deus, ele está seguindo o caminho dos homens. Você tem que escolher quem você vai seguir. Pastor, o que é seguir o caminho dos homens? Seguir o caminho dos homens é quando você está disposto a viver mais a influência de fora do que a influência dos céus. A gente está tomando decisões pelo que as redes sociais, do que as mídias sociais, do que os influencers, do que o modelo do mundo
Os moldes do mundo estão definindo. A Bíblia diz: não vos amoldeis a este mundo. Cuidado com as suas escolhas. Qual foi o destino de Saul pelo caminho que ele escolheu trilhar, o caminho dos homens? O destino foi 2 anos de governo debaixo da direção de Deus, sucesso. 38 anos de governo segundo os homens, fracasso. Morreu numa batalha, ele e todos os seus filhos. Quando eu e você escolhemos a jornada errada, não vamos trazer morte só para nós vamos trazer morte para nossa casa. Diga comigo: misericórdia, Jesus. Acã era um dos comandantes do exército de Israel. Eles chegam à beira do Jordão, atravessam o Jordão, Emerson, entram na terra da promessa, e Deus diz assim: vocês não vão levantar a espada. Deus diz: essa guerra eu vou lutar. Circulem a cidade por 7 dias. No 7º dia deem 7 voltas, toque a trombeta e vejam o milagre que eu vou fazer. No 7º dia, quando eles tocaram as trombetas, a Bíblia diz: sem eles levantarem a espada, apenas levantando o louvor, os muros da cidade de Alexandre caíram. 12 metros de espessura tinham os muros. Aqui dessa parede do templo até aquela coluna tem 8. Pegaríamos mais quase metade da outra parte. Sem eles levantarem a espada, sem eles terem uma catapulta, sem ter uma granada C4, nada. Os muros caíram. Diga: o poder de Deus. Os caras ficaram uau. E Deus diz assim: porém, não toquem nada no que é da cidade, não tem despojo. O resultado, o salário de um guerreiro é o que ele recebia do despojo, o que ele pegava da guerra. Deus falou: dessa guerra vocês não lutaram, vocês não levam, tudo é anátema, não toquem, deixa lá. Mas um homem chamado Acã, oficial do comando de Josué, quando entra nos destroços da cidade, encontra algumas roupas babilônicas, ouro, e a Bíblia diz que ele toma, esconde e coloca dentro da sua tenda. Pastora Vanessa, eles vão para a próxima cidade, pequena. Pastor Cláudio, a cidade de Ai, eles não levam exército, eles levam um destacamento, um grupinho de soldados. E a Bíblia diz que quando eles guerreiam contra Ai, eles são envergonhados, alguns morrem e eles têm que fugir. Josué entra em desespero, Paulinho, ele rasga as suas roupas e fala: Deus, por quê? Deus falou: porque tem pecado no meio do povo. Eu dei uma direção, mas alguém escolheu o caminho diferente. O caminho que Acã escolheu, quando ele tocou no que não deveria tocar, quando ele decidiu não obedecer o que ele deveria obedecer, não trouxe consequência só para ele, trouxe consequência para todos os soldados. Quem está tomando o caminho errado está levando seu grupo, sua casa, seus parceiros muitas vezes de batalha para a derrota. Qual foi a consequência de Acã? Ele e toda a sua família engolidos pela terra, mortos. O que falar do caminho de Sansão? Sansão, Deus deu a direção para ele: Sansão, te levanto como juiz, nazireu, separado, santifique-se, não toque em nada impuro, não beba bebida forte. E ele tinha a direção: não se misture com os povos pagãos. O que Sansão fez? Ele resolveu trilhar o caminho da imoralidade. Não foi uma vez não, pelo menos 2 vezes ele vai atrás das mulheres das filistias, das mulheres dos filisteus. A segunda, ele se envolve com uma prostituta chamada Dalila, que literalmente vende ele. Ele fez um caminho, ele fez a escolha de um caminho. Para onde esse caminho levou? Seus olhos foram furados, perdeu a visão, foi aprisionado, algemas nas suas mãos, acorrentado, colocado no lugar de um animal para rodar um moinho. E alguém diz: pastor, mas quando ele morreu, ele matou mais em vida do que matou em morte. Mas o cara teve que morrer antes da sua hora. O seu destino foi a morte, a perda de visão, a escravidão. Por quê? Porque ele tomou o caminho errado. De novo eu pergunto: para onde os nossos caminhos estão nos levando? E a terceira e última pergunta é: Deus está com você nessa caminhada? O caminho que eu e você estamos trilhando hoje é o caminho de Deus? E aí o Wesley, nós vamos parar e falar assim: pastor, tá, mas eu preciso saber então qual é o caminho de Deus. Quer saber qual é o caminho de Deus? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Jesus, ele vai nos trazer a resposta sobre este caminho.
Como eu falei, são 734 vezes a Bíblia falando sobre caminho. E talvez uma das mais claras, Cleverson, sobre essa jornada de Deus, sobre qual é esse caminho de Deus, como é que eu trilho esse caminho de Deus, está aqui. Pastor, eu quero saber qual é o caminho de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13, diz assim: entrem pela porta estreita, porque o caminho que produz a destruição é amplo, é larga a porta, e muitos escolhem este caminho. Mas a porta para a vida, ela é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Pastor, qual é o caminho de Deus? Jesus responde: o caminho de Deus é o caminho estreito. Alguns, pastor, então o caminho de Deus é o caminho difícil. Não é aquele difícil que talvez nós aprendemos. Eu, quando era criança, ouvi o pregador falando sobre o caminho estreito. Ele dizia que o caminho de Deus é o caminho difícil, e ele queria exemplificar que o caminho de Deus, filho, é aquele caminho da pobreza, da miséria. Quanto mais você sofresse, mais rápido você ia para o céu. Se você passasse fome, então Deus te arrastava para o céu rapidinho. E tinha gente que tinha que estar com o sapato furado, que tinha que estar na miséria, a roupa tinha que ter esculhambada, sabe aquela coisa? Ei, o caminho difícil não é o caminho da miséria. O caminho da miséria ou é um caminho do tratamento, ou o caminho da miséria é o caminho da quebra de princípio. Por que ele diz que o caminho ele é difícil? É porque é um caminho que você não entra do jeito que você quer. É um caminho que você tem que se moldar ao trajeto, à jornada desse caminho. Quem está dizendo isso daqui não foi um apóstolo que escreveu, não foi um profeta que escreveu. Quem está declarando aqui foi o próprio Jesus, e Jesus declarou: entrem pela porta estreita. Existem dois caminhos e uma escolha. O problema é que nós queremos o destino do céu, mas queremos a trajetória que leva para o inferno. Desculpa a minha sinceridade. Tem muita gente que quer o destino da plenitude, mas a jornada que ele quer trilhar é a jornada do erro. Não tem. Você tem dois caminhos e você escolhe o qual você vai andar. Não é uma vida de fanatismo, Felipe. É uma vida de escolhas. Quando a Bíblia fala de um caminho difícil, não é um caminho de sofrimento, como eu falei, de pobreza e de miséria. Quando a Bíblia fala de um caminho difícil, ele está falando de um caminho que leva pelo menos a 3 escolhas. Porque o caminho ele é estreito e ele é mais difícil? Número 1, porque o caminho de Deus é o caminho da renúncia. É o caminho que nós temos que abrir mão. É o caminho que você tem que abrir mão. É o caminho que você vai escolher aquilo que Deus estabeleceu como um padrão para você viver, e não aquilo que a sua carne, que a sua alma corrompida ela quer viver. Porque o problema é que desde Adão nós nos afastamos de Deus, e tem uma parte nossa, Moisés, que não converteu ainda, que a Bíblia chama de carne. Carne não é esse cara que você sente a dor. Carne é parte da tua alma que ainda está corrompida, parte do teu caráter que ainda está corrompida. Essa é a natureza humana que Paulo fala em Gálatas capítulo 6. Quem está aqui comigo, diga amém. Amém. E quando ele fala de carne, a nossa carne lá em Adão, corrompida em Adão, ela não quer abrir mão daquilo que é prazeroso. Mas muitas das situações que são prazerosas para nós, elas são destrutivas. O que o homem corrompido ele quer? O que a nossa natureza corrompida? Ela quer a promiscuidade, ela quer a imoralidade, ela quer os prazeres que geram delícias à sua carne. Mas tem que abrir mão. Não é questão de fanatismo, é uma questão de escolhas. O que a natureza humana leva? A natureza humana leva ao adultério, à poligamia, que vai trazer destruição para o casamento. Você não pode achar que vai ter um sucesso no casamento vivendo o adultério. O caminho vai trazer um destino de destruição no casamento. Pode ser o adultério, entre aspas, mais bem sucedido numa visão maligna que a pessoa pode cometer, onde ele diz assim: nunca ninguém vai descobrir. Não precisa ninguém descobrir para que o adultério gere dor no seu casamento, onde o esposo nunca vai ficar sabendo, mas esse casamento vai ser comprometido. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Renúncia.
Segunda decisão, que esse caminho que é estreito, ele vai nos levar, é uma decisão onde somos confrontados na nossa natureza, na nossa carne. Como eu falei, a nossa carne quer uma coisa, mas esse caminho estreito diz: essa coisa não cabe aqui. Abre mão. O que nós encontramos hoje, gente, com muito amor, mas coloque amor nas minhas palavras. Nós encontramos um grupo de pessoas, Karine, que eles querem o destino da salvação, mas eles não querem trilhar o caminho que leva à salvação. Ele não quer. E aí nós encontramos hoje, infelizmente, o povo tentando atualizar a Bíblia, tentando reescrever as Escrituras Sagradas. O que Deus disse que é pecado continua sendo pecado. Você pode tentar redesenhar, o que quiser fazer. O que a Bíblia diz que não vai te levar para a eternidade com Cristo, não vai te levar. O que a Bíblia diz que não vai te levar a uma vida plena, não vai te levar. A segunda decisão é você entender que a sua natureza humana não será alimentada se você quer entrar na porta estreita. Terceira decisão, o caminho estreito, esse caminho de Deus nos pede mudanças de comportamento. Não tem como trilharmos esse caminho estreito sem vivermos mudanças. A renúncia, ela vai nos levar a um comportamento diferente. Tolo é aquele, diz Thomas Edison, que faz sempre as mesmas coisas esperando ter resultados diferentes. Jesus diz: larga é a porta da perdição, largo é o caminho que leva para a perdição. É aquele caminho que pode tudo, que você faz o que você quiser. Esse evangelho humanista, você é o centro. É o evangelho do tudo pode, você não tem problema, faça. Jesus já levou, sim, Jesus já levou todos os nossos pecados na cruz, mas esses pecados precisam ser confessados e deixados para alcançar a misericórdia, senão ele é seu ainda. Arrependimento não é chorar pelo pecado, arrependimento é mudar por aquilo que te condena.